Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje gravando o nosso podcast semanal. Hoje nós vamos bater um super papo aqui com Fernando Vargas, o nosso gerente regional de seminovos, responsável por seminovos lá na Grande Belo Horizonte, na região do Triângulo e Brasília. No esquenta aqui, fiquei me atualizando da onde que o Fernando está trabalhando e ficamos assim, contando um pouco das nossas histórias aqui, que vou deixar para ele contar aqui, não vou eu me adiantar, não. Tá. Fernando, bom dia. Dá um oi para o pessoal aí, Fernando. Pessoal, olha, na máxima, bom dia, boa tarde, boa noite. Marcelo, é uma gratificação, muito bom estar aqui. Me sinto privilegiado de ter essa oportunidade de contar um pouquinho da nossa história aqui nesse podcast. Que legal. E você sabe que para mim também é um privilégio, né, Fernando, de estar podendo fazer esse registro, né? Não vou nem falar que é um trabalho, fazendo esse registro, porque eu tenho ficado assim muito enriquecido, né, com as histórias de vocês, né? Porque na medida que a gente vai conhecendo um pouco da história de vocês, a gente conhece a história do grupo, a gente conhece a raiz do sucesso do Grupo Águia Branca, em especial da divisão do comércio. E a gente vê essa história que de muito trabalho, uma jornada muito bonita do nosso time. Então, fico muito feliz, sou até grato, né, pela oportunidade que eu tenho de estar fazendo esse bate-papo com vocês e te agradecer já inicialmente por abrir esse espaço na sua agenda. Você que é corrida aí, você é um campeão aí na área aí. Obrigado, Fernando, por compartilhar conosco aqui a sua história e essa jornada que você tem estado conosco. Aí. Mas, Fernando, hoje você está como responsável da operação de seminovos aí nessas regiões que eu comentei. Sim. Né? Conta um pouquinho o que é isso, que operação é essa para a gente, para a gente deixar todo mundo meio que atualizado da sua rotina do dia a dia aí. Então vamos lá, Marcelo, hoje nós temos, nessas 3 regionais, nós temos 3 gestores dedicados, ao processo de seminovos, à gestão de seminovos, e temos 4 híbridos, vamos colocar assim. O que nós fazemos é apoiar esses gestores, para nós tirarmos o máximo do nosso negócio, tanto na questão de produtividade, de entrega, de volume, como aquisição, compra desses veículos, é direcioná-los mesmo, junto com o Bruno, que é o nosso head, para que nós consigamos atingir, assim, resultados mais expressivos. Ou seja, a ideia desse projeto, que o Bruno desenvolveu, porque eu estou aqui nessas regionais e o Rodrigo Passon está nas demais, deixá-lo mais na estratégia para que a gente fique mais próximos desses gestores, acompanhando os indicadores. Então, a função é essa. E a nossa rotina é uma semana no Triângulo Mineiro, uma semana em Brasília, as demais na minha base, eu moro aqui em Belo Horizonte, então a gente vai tocando daqui, mas a gente consegue, no decorrer do mês, estar mais próximos dos gestores, E o Bruno tinha essa dificuldade anteriormente, porque são inúmeras concessionárias, revendas, empresas, ele não conseguiria estar sempre mais pertinho. Então, a ideia é tirar o máximo, é acompanhar, enfim, para a gente conseguir ter resultados melhores. É o que a gente tem procurado fazer. Não, legal. Okay? E ao todo, Fernando, você é responsável pela venda de mais ou menos quantos veículos aí na região? Então, eu vou passar números, aproximado, médios. Não precisa ser exato, não é? Entre 300 e 330 seminovos, varejo, é o que nós temos procurado entregar. O atacado, ele varia um pouquinho, 100, 80, 100, mas aí vai depender realmente. Hoje a gente tem realmente colocado o nosso olhar mais para varejar, porque é um negócio melhor para a gente, inclusive. E são mais ou menos quantas pessoas, Fernando, que você tem trabalhando contigo? Você falou que você tem 6 outras pessoas que estão direcionadas, mas o time todo são quantos? Então, hoje, entre vendedores, preparadores, administrativos, recepcionistas, pessoas que estão diretamente no negócio, fora os terceirizados, a gente tem próximo de 70 colaboradores trabalhando conosco. 70? 70.
né? Rapaz, que coisa, hein? Legal. É muita gente. Só de É. vendedores, por exemplo, né? Nós temos quase 50 vendedores aí nas 3 operações. Uhum, uhum. Não, muito bom, Entendeu? muito bom. Muito legal. E é impressionante a gente ver assim, essa força, como cresceu, né? Sim. Como nós desenvolvemos, né, Fernando? Eu lembro quando você foi para Belo Horizonte aí, um desafio que a gente estava na loja da Pampulha aí, estava engatinhando e tal, assim, números, assim, não eram tão bons os números, né? Tinha muita oportunidade para a gente crescer. E lembro da gente andando Interessante. ali naquele showroom ali de seminovos, eu falando com você, Fernando, isso e aquilo, não sei o que, te dando diversas ideias ali, te provocando ali, né? Aham. Algumas em prática aí, né? Agora, como eu já te falei, no preço tem lá a data da compra do carro, foi uma sugestão que você deu, nós conseguimos, né, aplicar isso, e o Você vendedor tem mantém isso ali a até hoje, ideia, Fernando? mantemos até hoje, mantemos Legal. até hoje. Falta eu só colocar isso na rotina do Triângulo que eu assumi agora, ainda não tive esse tempo de, né, de Uhum. colocar lá no Triângulo, mas Belo Horizonte, Brasília, nos nossos showrooms, tem lá um Aham. códigozinho, Isso. e Uhum. quem é interno, ele sabe perfeitamente ali a data da compra do veículo. Aham. É Aham. uma Isso das estimula a sugestões, pessoa a entendeu? gerar o carro mais rápido, porque seminovo tem muito detalhe, assim, né? Assim, porque é uma gestão diferente de vender novo, né? As pessoas acham que é tudo a mesma coisa, que é vender carro, mas são dinâmicas muito diferentes, né, Fernando? Não, com certeza. Primeiro é pela variedade de produto que é muito maior, né? Marcas, modelos, ou seja, você tem um cliente, eu sempre coloco, enfim, nós temos vantagens e desvantagens, Uhum. né? A desvantagem é que o nosso mercado é muito mais competitivo, Uhum. né? Nós temos um concorrente de Toyota em BH, vamos colocar aqui como exemplo, mas temos mais de 500 revendas que vendem o mesmo produto seminovo que nós vendemos aqui. Então, né, ele requer, diante desse mercado muito mais concorrido, muito mais excelência de nossa parte para conseguir não só vender, mas ter esse cliente, encantá-lo de fato. É o nosso desafio, né? É muito triste o investimento que nós fazemos, né, em relação aos colaboradores, aos vendedores, principalmente, que estão diretamente ali tratando, lidando com o cliente, receber, né, um feedback negativo, uma nota baixa para o vendedor. O que me Uhum. deixa muito triste é quando ele dá 10 para a concessionária e me dá 2 para o vendedor, por exemplo. Né? É. E aí você vê que ele não está entendendo, né, o que nós precisamos, que é Uhum. exatamente... Eu falei isso ontem com o time aqui, eu estou aqui na Pampulha, eu falei, gente, olha, a fase de atender bem acabou. O mercado mudou completamente. Hoje, o nosso foco tem que encantar o cliente tem que sair daqui deslumbrado. Ele Uhum. não pode, e nós não podemos nos comparar com a revenda A, B ou C. Nós Uhum. temos que realmente, de fato, sermos os melhores É. aqui, até porque nós temos estrutura para isso, marca para isso e treinamento para isso. Uhum. Entendeu? Então, enfim, a vantagem que eu sempre coloco aí em relação ao novo é porque nós temos modelos únicos, carros exclusivos, com a quilometragem X, Y, muitas vezes, né? E aí, pelo tipo, pela qualidade que nós temos, aí nós diminuímos esse leque aí de concorrência, né? Uhum. E isso nos faz cada vez mais focar em vender esse valor, né? Que não é só um preço, é um valor que nós temos por trás do produto excelente que a gente vende. Uhum. É por aí, Não, tá? muito É por bom, aí. muito bom. Mas são percepções como essa, são visões como essa, né, que a gente fala hoje em dia, que é dar atenção ao cliente, né, colocar o cliente no centro, né, de fato, que muda o jogo, né, que faz ter esse sucesso aí, e tem tido, né? Então, assim, quando a gente vê a sua história, a sua jornada, a gente começa a entender que as coisas não são por um acaso. Mas é essa atenção especial que você dá para o cliente, né? Esse olhar, botar ele no centro, como que eu posso fazer para encantá-lo? Isso faz toda a diferença. E à medida que você vai conseguindo ensinar isso para o seu time, né, você vai multiplicando mais essa atenção, né, Fernando? É, por exemplo, assim, eu tenho... A minha trajetória de vida, ela me deu, assim, muitas oportunidades. Eu sempre falo, nós somos bem diferentes,
né? Mas eu tive uma oportunidade de liderar desde de adolescente pessoas na igreja, na comunidade ali, né, que a gente fazia parte. E eu sempre fui bom de ouvir, de sorrir, de abraçar, de acolher, né? E eu trouxe isso para a minha jornada aqui na empresa, mesmo lá atrás, como avaliador, depois como supervisor de seminovos, e obviamente, com o aprendizado que eu tive, né? No primeiro momento, com a Zete. A Zete era gerente geral lá de Vila Velha. Eu sempre falo, né? Eu brinco, nós tivemos na Conecta ali, estava eu e Márcio, né? Que na época era vendedor e também foi uma pessoa que me apoiou muito. E eu brinco, o Paim tá ali, lá o Paim, que o Azete estava perto, né, junto com o time de Minas. Mas foi uma pessoa que me ajudou muito, me apoiou muito, porque eu vinha de 11 anos de um mercado de revenda, né? Eu vinha de 11 anos sem essa cultura que eu aprendi aqui, de realmente olhar assim. Aonde eu trabalhava, a gente não tinha essa cultura. No período de 11 anos que lá eu fiquei, eu não tive oportunidade por parte da empresa fazer parte de um treinamento, de um curso, né, de ver as mudanças, enfim, como a gente tem tido aqui. Então eu tive esse choque de cultura e tive um excelente professor. Então, desde essa época que eu era avaliador ali, né, mas já objetivando algo mais, né, eu comecei a observar e ouvir. Então, uma coisa simples, uma experiência que eu tive aqui na empresa, eu nunca esqueci dessa experiência. Eu tive uma cliente que comprou uma Honda, uma CR-V com a gente aqui, né? Uma senhora, você vê que uma pessoa humilde lutou para comprar aquele carro, então eu entro muito nesse canal. Gente, a bateria dela, depois de, 70 dias, 70 não, 90, 110, tinha passado um pouquinho os 90 dias de garantia. E aí, a bateria acabou. E ela me ligou, né? Fernando, minha bateria acabou, eu olhei e tal. E realmente, mas a garantia da senhora, não, mas você tem que me ajudar, mas agora que acabou a garantia, então beleza, pera aí, que eu vou mandar trocar essa bateria para a senhora. Eu entendi ali, né? Eu conhecia essa pessoa. E nós trocamos a bateria. E assim, passou 2 meses, ela trouxe a filha dela aqui para comprar outro carro conosco. Então, você abre mão de fazer uma garantia de R$200, né? Porque eu não esqueço, foi R$230 a bateria. Nós vendemos um outro produto, fidelizamos o cliente, né? Então, isso eu aprendi, né, no decorrer dessa caminhada, e é o que a gente tem procurado ensinar. Gente, olha o cliente, avalia direitinho, se coloca no lugar dele. Vamos lá, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, tem pessoas que muitas vezes querem se aproveitar, tem pessoas que, enfim, existe. Mas é ver caso a caso. É caso a caso. E ver o que a gente vai ganhar depois. E hoje em dia é muito isso, né? Você tá ensinando coisas aqui importantes que eu ia até te perguntar como é que você faz para desenvolver o time seu e você já está contando, né? Essa observação, essa percepção, porque é muito customizado, né? É muito personalizado, né? O que a gente precisa ter muito claro para a gente é qual que é o nosso objetivo aqui. Né? Assim, a gente quer vender melhor, a gente quer atender, a gente quer fidelizar o cliente e não dá para você colocar um manual, sabe? No caso disso, você faz aquilo e tal, essas coisas é muito percepção, né? Muita observação, né? Um gestor novato, né? Nós fazemos pesquisa de satisfação aos clientes, muitas vezes ele estava reclamando do testemunhal do cliente ali na pesquisa, né? E eu cheguei e falei assim, rapaz, você tinha que agradecer. Você tinha que estar feliz por esse cliente, ele está te dando uma oportunidade de você corrigir. Então, você vai ligar, você vai agradecer ele sempre que você ligar, quando o cliente fizer uma crítica, quando o cliente fizer uma reclamação, você vai ligar e agradecê-lo por essa oportunidade de falar, porque esse cliente está nos dando a oportunidade de nós revertermos essa insatisfação. Tem muitos que não falam nada, eles ficam insatisfeitos, não reclamam, não abrem, né? Então, isso é uma oportunidade, pois isso que eu aprendi lá atrás. Então, eu sempre procuro ensinar isso. Então, cliente respondeu lá, abriu um saque, reclamou de alguma coisa, entre em contato e agradeça por essa oportunidade que ele está dando, porque ele está dando uma oportunidade de permanecer nosso cliente. E ele fez isso porque ele quer permanecer nosso cliente. Né? E ele tá mostrando aí um erro, uma falha no processo, uma condição de um vendedor, etc. Então, esse cliente, a gente tem que tratá-lo muito bem e ser grato a ele por isso. É o que eu sempre procuro implementar. E as pessoas conseguirem dar esse muito obrigado de coração. Né? Sim, verdade. Não de obrigação, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, não, obrigado pela sua... mecanicamente, pelo seu feedback. Né? E não é isso, a pessoa ela tem que estar de coração aberto para escutar, para entender o que a pessoa quer dizer. Porque é nisso que a gente aprende, né? Quando a gente realmente
quando a gente é de fato humilde a ponto de poder aprender com os erros da gente, com as observações do outro, quanto que a gente cresce, né? Então, a gente fazer esse muito obrigado, aproveitar de fato aquela oportunidade ali como sendo uma oportunidade para a gente se desenvolver e não uma crítica. Tem muita gente que se confunde, né? Às vezes um cliente puxa a orelha da gente por alguma questão, né? O carro estava sujo ou qualquer coisa assim, e a pessoa, né, entra no modo de defesa, aí começa a justificar e não aprende. E não aprende. Né? São momentos assim que a gente deixa de crescer na vida, né? De graça. Verdade. Um presente de Deus que a gente joga para o lado ali. É verdade. Exatamente. Fernando, que legal, que bacana essa história sua, esse modelo seu de ensinar, de mostrar as pessoas pelo exemplo, pelas observações. Mas antes da gente continuar, eu queria conhecer um pouquinho mais da sua história, Fernando. Conta pra gente de onde que você veio, sua trajetória, o que você estudou, até você chegar aqui no Grupo Águia Branca e até você chegar nessa posição de liderança que você está aí. Conta pra gente um pouquinho de você. Eu gosto sempre de perguntar assim, aonde você nasceu? Vamos começar lá do comecinho. Onde você nasceu? Então, eu nasci no Hospital São José, em Vitória. Eu acredito... É Parque Moscoso ali afora, não é isso? Exatamente, foi lá que eu nasci, no Hospital São José. Mas eu só nasci no hospital, né? Na verdade, eu sempre, até os meus 7 anos de idade, eu morei em Vila Velha, né? Eu morei em Vila Velha. E aí, após essa idade, né? Meu pai adquiriu uma propriedade rural lá em Ecoporanga. E eu costumo falar que essa é a cidade, de fato, do meu coração, né? Para todo mundo, até brinquei contigo, as pessoas acham que eu nasci em Ecoporanga. Não, eu nasci em Vitória, fui muito cedo para Ecoporanga, então eu passei lá toda a minha infância e a partir dos 7 anos, até a minha adolescência, né? Até os meus 15 anos eu tive muito contato. Período de ouro da gente, né? Que a gente marca muito, né? E lá eu morei com minha avó para estudar, eu fui estudar no caminhão de leite. Como meu pai, eu morava na roça mesmo, na roça, né? Eu morava a 16 quilômetros da sede, não tinha escola próxima, então eu estudava à tarde, ia no caminhão do leite cedo, almoçava na casa da minha avó e de tarde meu pai me pegava, essa era a minha rotina, né? Então, além de ser de Ecoporanga, eu ainda brinco com a turma, foi lá no Patrimônio do Bagre, antigo lá, né? Na roça mesmo, que eu fiquei por muitos anos. E morando com parente, minha irmã depois ela foi para Ecoporanga, para a sede, vamos colocar assim, então eu morava com ela para estudar, até que chegou no momento, né, que eu tinha que fazer o ensino médio. E meu pai, né, graças a Deus, minha mãe sempre preocupado com os meus estudos, e Ecoporanga a gente sabe, né, é uma cidadezinha pequena do interior, lá ou você vai ser servidor público ou vai ter o seu negócio. E meu pai me deu a oportunidade de estudar, voltei para Vila Velha, isso em 1990, e aí fiz o ensino médio em Vila Velha mesmo, vamos colocar assim, né? Depois surgiu a oportunidade de estudar, né? Fiz uma faculdade para economia na UVV, na cidade de Vila Velha, isso em 1994, né? Precisar a data aí, em 94, entrei. Você concluiu a economia lá? Fiz 5 anos de economia e agora eu vou contar o X, o que aconteceu na minha vida. Então, concluí as matérias inteiras e não concluí a monografia. Por quê? Eu me casei em 98, era novembro, eu casei no dia 14 de novembro de 98, no ano que eu tinha que entregar. Eu tinha 2 possibilidades, assim, na sala, né? Inclusive, eu falei, Fernando, tem gente que faz, você paga, etc. Eu falei, não, eu estou 5 anos aqui, eu não vou pagar para ninguém fazer, eu tenho que fazer. Né? E essa era a minha ideia. Eu não vou entregar esse ano, mas eu concluí, ano que vem eu entrego. Mas aí, ano que vem, a vida mudou, a vida é assim. Né? No outro ano, eu na igreja, né? Eu tenho essa história também, uma história que eu, né? Assim, eu acho maravilhosa. Eu com a minha esposa, nós intentamos, eu me senti vocacionado mesmo, eu queria liderar pessoas aí na igreja. Aí eu fiz teologia. Aí eu estudei 4 anos, aí eu formei, né? Num curso teológico da minha denominação mesmo. E eu concluí você fez teologia ou psicologia? Teologia. Curso teológico. Nossa, curso maravilhoso. Isso. Aí eu concluí, fiquei de voltar, tentei voltar para concluir meu curso, né? Para entregar minha monografia, conversei com reitor, né? Com o professor do departamento. Ele falou, Fernando, a economia é a ciência humana, ela é muito dinâmica. E quando eu tentei retomar,
já havia mudado, né, N coisas. E ele chegou para mim e falou assim: ó, você vai ter que fazer o vestibular de novo, você vai ter que cursar, a gente elimina algumas matérias, né? E eu vejo o que eu posso fazer por você. Mas eu estou em Belo Horizonte, enfim, eu não consegui ajustar isso, mas eu concluí, né, voltando, fiz teologia e fui antes. E nisso, Marcelo, a gente está só falando, nem entramos, eu falo muito, né? Não entramos na parte profissional aí, né? Eu já estou lá na frente já, né? Mas se é para voltar um pouquinho para conhecer da história, que eu já estou passando a história. Mas só para fechar o tema de educação, vamos concluir o tema de educação. Vamos. Você fez na faculdade de economia, faltou entregar a monografia, mas enfim, na prática você fez economia, depois fez teologia. Sim. E estudou mais alguma coisa depois disso? Então, de lá para cá, por muito... Meu pai, né, Fernando, faz direito. Eu cheguei a fazer 4 períodos de direito, eu estudei 2 anos de direito, né? Mas aí eu não consegui concluir, porque eu pagava, era privado, aí eu me apertei muito. Meu pai me ajudava e ele também entrou no momento financeiro que ele não conseguiu concluir, né? Mas foi o que eu fiz até lá. De lá para cá, né, eu sou uma pessoa, assim, falando de educação, então, para concluir o tema... eu gosto de ler bastante e interessante, eu tive uma oportunidade que a empresa me deu também, né? Eu participei de um treinamento para gestores e eu sempre gostei muito de história. Eu fiz economia, eu sou apaixonado por história, né? Quem me conhece sabe, se eu pensar de história do Brasil, eu já li. Eu gostava muito de história, um pouquinho, agora, por ultimamente, peguei alguma coisinha assim de antropologia, papapá. Mas aí a Fabiola, né, que foi uma das pessoas que deram esse curso para nós, né, para os gestores da empresa, identificou alguma coisa e falou: Fernando, você precisa ler coisas diferentes, você tem que parar de ler só o que você gosta, né? Então eu tenho me esforçado de um tempo para cá. Então eu comecei a atacar a literatura, alguns livros técnicos, é a minha maior dificuldade, esses livros assim, bem técnicos, mas tenho lido também, porque é necessário, mas eu gosto de ler e gosto de investir o meu tempo hoje. E hoje a gente tem ferramentas a nossa dispor, gratuita, de aprendizado, né, Marcelo? Eu acho que o YouTube, por exemplo, ele nos treina constantemente. Nas minhas viagens que eu faço, né, minha esposa fica um pouco aborrecida em alguns momentos, mas toda viagem, o que eu faço? Eu baixo um podcast sobre um assunto interessante, seja na área de vendas, etc. E eu viajo ouvindo 2, 3, 4 horas, viagem, né? Daqui a 8, 10 horas de viagem. Então, eu faço isso em todas as minhas viagens. Todas as minhas viagens, eu chego no local com algo novo que eu aprendi, que eu não sabia. Então, é uma coisa... eu pego assim, o tema e sempre faço isso. Nessa história sua, Fernando, eu vejo assim, a diversidade de coisas que você já navegou, né? Assim, você fez economia, teologia, um pouco de direito e tantas outras coisas mais. E eu acho que essa diversidade de conhecimento, isso abre a cabeça da gente, traz um repertório, traz muita coisa boa para a gente. Não sei se você sabe, mas foi você que me ensinou a meditar, né? A gente estava uma vez, foi fim de ano, a gente batendo um papo, você falou: não, estou usando um aplicativo tal, Long John. Estou meditando com ele e eu usei ele por mais de um ano. Né, aquele processo de meditação ali, depois por algum motivo eu dei uma parada e tal. Mas essa diversidade sua, esse estilo que você faz com a gente é muito legal, muito legal. Eu continuo, né? Como você sabe, não vamos aprofundar muito, mas exatamente lendo um livro, eu li um livro Hackeando Tudo, do Ryan dos Santos, né? São 90 hacks, 90 dicas que ele deu, e dentre elas ele falou muito na meditação. Né? Eu, na época, isso foi início de 19, eu estava com 116 quilos, eu estava obeso, sedentário, uma vida... Eu não esqueço, Marcelo, assim, como que... né? E eu me descobri aí, né? A meditação te joga você muito para dentro mesmo. Isso. E eu tinha um péssimo comportamento, né? Eu era muito mal-humorado de manhã, né? Tem pessoas que chegam na empresa e parece que... A minha manhã era complicada. E eu consegui, pegando essas hacks desse livro do Ryan, que eu achei muito interessante, falando sobre você começar o dia com gratidão, acordar cedo, meditar, fazer uma atividade física, rapaz, como que minha vida foi transformada de lá para cá, né? Principalmente o meu dia. Então é o que eu falo, assim, eu sempre, dentro das sugestões, né, eu vi uma vez que ler é conhecer mundos, né? A leitura vai te abrir porta para muita coisa.
E eu gosto muito de ler coisas novas, né? Pra você ver, hoje eu estou lendo Meditações de Marco Aurélio. Eu estou apaixonado com Meditações de Marco Aurélio. Nossa, Né? muito legal. Apaixonadíssimo ali. O estoicismo, para mim, é algo também que me encanta. Né? Eu peguei. Mas é isso aí. Eu sou muito intenso, assim, quando eu pego alguma coisa para fazer, né? E aí eu vou tocando a minha vida assim, uma pessoa meio elétrica. Mas conta um pouquinho da sua jornada profissional agora. O que você fez aqui? Vamos lá. Então, o que acontece? Então, a minha... né, lá por volta dos meus 16, 17 anos, eu estava estudando e tal. Meu pai mandava aquela mesadinha assim, pequenininha, né? E eu queria começar a namorar. Na verdade, eu tinha começado a namorar e você, nessa idade, com 17 anos, a mesadinha pequenininha não dava para pagar nada. Né? E eu tinha que trabalhar. E foi quando tinha o Marcos, né? São pessoas que a gente não esquece. Ele trabalhava na igreja, ele tinha uma empresa de venda de livros, né? E era livros de porta em porta. Eu falo que esse foi o meu primeiro trabalho mesmo, que me ajudou demais, Marcelo, demais, você não tem noção, né? Porque a gente saía nos bairros aí de Vila Velha, Cariacica, foi onde eu atuei. Não fiquei muito tempo, né? Logo depois, aí fui para a faculdade, fui estagiar na Celsa, mas esse período que eu acho que foi o inicial na minha trajetória, me deu a oportunidade de vender. E eu descobri que eu sabia vender também, né? Porque é bater a mão mesmo ali, ó. Pessoa abrir, né? Tem a estratégia do negócio, você não podia estar com as malas na mão ali, porque senão a pessoa já fechava a porta na sua cara. E você tinha o discurso de dar para ela a oportunidade de trazer, né? Sobre as atualidades do momento. A gente falava um pouquinho assim dentro de educação e era o que eu fazia de fato. Eu vendia melhoramentos, né? Que era uma enciclopédiazinha melhoramentos, dicionário Globo, dicionário de receita, livro infantil e etc. Então aí eu entrava na casa quando a pessoa me dava oportunidade e eu tinha que vender. E aí, rapidinho, eu falo um pouquinho, mas eu nunca esqueci, foi um dia péssimo. Eu consegui entrar numa casa, porque nem todo mundo, de cada 10 portas que você batia, abria, quando muito, uma. Eu tinha que bater em mais de 10 para uma porta se abrir. E aquele dia eu não tinha vendido nada. O Marcos chegou para mim e falou assim, se você... A gente ia de Kombi, né? Pro bairro, né? E era lá em Cariacica. Né? Ele disse assim, se você não vender nessa casa que você está indo lá, porque eu voltava para pegar o material, eu vou te deixar aí, você vai voltar a pé com os livros e tudo. Você vira. Você só sai de lá. Uma motivação mesmo. Foi uma motivação. Rapaz, eu entrei apertado, mas deu tudo certo. Consegui vender, usei estratégia lá, mas aqui o tempo não dá para falar, mas estava um dia complicado. Então, esse foi a minha primeira, né? Aquilo que eu fiz. Depois eu comecei a fazer faculdade, estagiei 2 anos, né? Celso. Mas aqui, Fernando, você voltou de carro ou voltou a pé no final? Não, vendi. Mas aí, para contar, não estava querendo comprar nada, mas o menininho apareceu. Na hora que o menininho apareceu, a gente tinha uns livros infantis. Opa, é agora que eu vou vender. Vendi pro filho, eu não devia ter uns 8, 9 aninhos. Papai, compra. Não, nota promissória. E a gente vendia nota promissória para pagar depois. Não, o senhor não vai deixar o seu filho aqui. Rapaz, e foi. O menino me salvou, que ele apareceu na sala lá. E eu consegui vender um livro infantil para ele aquele dia. Mas você vê o que é esse ensinamento, né, Fernando? A gente persistir, né? Sim. Ter a certeza que vai buscar. A gente oferece para um monte de gente fala não, né? É isso mesmo. Tá aí. Mas quando você acha uma oportunidade, uma brecha, para você falar na linguagem do cliente, né? No caso, você foi lá na criança de 8 anos e falou e fez a venda para a criança que o pai fechou. Sim. Né? Isso é o nosso dia a dia. Quantas vezes nas nossas lojas entra, às vezes vem o pai e o filho, às vezes o carro é para o filho. E a gente não percebe para quem que a gente tem que vender e fica vendendo para a pessoa errada. Né? Então, isso é um ensinamento aí que você está trazendo para a gente fantástico, Fernando. Muito legal, bacana. Mas vamos lá. Do livro você foi para onde? Do livro fiz a faculdade, né? E logo depois, eu continuei vendendo o livro e eu estudava à noite, mas eu consegui, na época, né? Isso foi através do meu pai, um estágio na Celsa, ainda era Celsa, ela era
Ela ainda era estatal, não tinha privatizado na Companhia época. de Energia aqui do Espírito Santo. Isso, exatamente. E eu consegui um estágio, eu estava no meu 2º ano de economia. E eu fiquei por 2 anos lá, e o estágio era meio período, né? E o meu cunhado, na época, ele começou na casa dele vender uns carros. Ele trabalhava na Luvep, né? Ele era consultor técnico na Luvep, pegou a rescisão, o pai dele emprestou um dinheiro e ele começou a vender uns carros na casa dele. Ele falou, Fernando, o que você está fazendo de manhã? Né? Eu estudava à noite e estagiava à tarde. Pô, de manhã, só corrigindo, eu estagiava de manhã e tinha um período da tarde, à toa. E ele precisava comprar carro e era sozinho. Não, fica aqui em casa, era na casa dele, né? Fica aqui em casa, 3, 4 carrinhos na porta, atende o telefone, vende o carro e tal. E assim eu comecei. Ele saía à tarde para comprar, resolver os problemas, atender. E eu estagiava de manhã, à tarde eu comecei. Foi quando eu comecei a trabalhar com carro, né? Foi ajudando meu cunhado a começar o negócio dele, que depois cresceu, fiquei 11 anos lá, né? Trabalhei ali na Avenida Maruípe, na revenda dele. E fiquei 11 anos. A mudança de chave profissional para chegar até aqui foi quando teve um concurso. A Petrobras fez um concurso no Espírito Santo em 2006. Na verdade, era um concurso para um treinamento. Era a Promimp. Ela estava a expansão de gás e petróleo, aquele boom, né, da Petrobras. Então, ela precisava de pessoas que não estavam encontrando no mercado. E e aquela coisa de trabalhar para a Petrobras na época, aquela, né? Eu cheguei e falei assim, gente, e eu tinha que sair da empresa. Por quê? Porque eram 60 dias, ela me pagaria para mim aprender, era um salário na época, para mim aprender a ser lixador. Eu fiz o concurso, passei para ser lixador. E o que é o lixador, né? Quando eu nem sabia o que seria, o que eu faria lá. Eu falei, vou fazer o concurso. Eu tô imaginando que é para ficar lixando o tubo. O que é lixador? Exatamente, né? Exatamente. Eu iria trabalhar junto com o soldador. Inclusive, no curso que eu fiz no Senai, lá da Serra, eu aprendi a lixar. É tipo vou dar um exemplo de maquita, só que era uma maquita, não tem a maquita, lixadeira? Era uma maquita de 7 polegadas, né? E tinha algumas de 12 polegadas. Na verdade, você trabalha assim, ó, encurvado, com a sua coluna detonando, o tubo fica mais baixo, e você vai soldando e depois acopla e o soldador fecha o tubo. Essa seria a função. Fiz alguma coisinha de solta mag, solta mig e tal, naquela época, aprendi, peguei noção, porque se der um problema com o soldador ali, você tem que corrigir, né? Você tem que ter a noção, mas a função era essa. Fiquei 2 meses. E nisso, Marcelo, eu iniciei uma outra trajetória, né? Que eu estava na igreja, né? O meu pastor pediu para dirigir uma congregação que estava com problema de falta também de pessoas, lá em Interlagos aí, indo para Ponta da Cruz, né? E eu eu estava conciliando, estava lá estudando e à noite, durante a semana, eu toquei. Quando terminou o curso, eu tinha que entregar e aí me deu um problema sério. Eu tinha um filho recém-nascido, o trabalho era trecho, ó, você vai trabalhar... Correr trecho, né? Correr trecho, porque você vai trabalhar no meio do mato, você tá, né? Era expansão de tubo de gás. Então eu acabei abrindo mão, e isso já era metade de 2007, eu abri mão, primeiro que eu sempre falei que eu tinha estudado um pouquinho mais, com todo respeito às profissões, mas é uma profissão muito dura para o seu corpo, porque você trabalha com uma lixadeira grande e encurvado, né? Então a coluna, no treinamento, eu chegava em casa com a coluna doendo. Eu falei, gente, caí pro trecho afora. Um EPI quente. Pensa no EPI. E eu acabei que continuei na igreja, continuei com meu filho, eu não quis abrir mão, eu abri mão do trecho. Foi o que pesou, talvez se não fosse o trecho, eu tinha encarado, ganhava-se bem, era um bom salário na época, né? Mas disso eu parti de novo e eu não queria, só aproveitando, eu fiquei 11 anos trabalhando em revenda, conheci o submundo das revendas, assim, de coisas assim. E principalmente nessa época, você comprava carro de leilão e vendia, comprava PT, recuperava e vendia. Era aquela época, não tinha a defesa que o consumidor tem hoje, não tinha esses órgãos na época, então eu conhecia aquilo e isso me feria frontalmente, né? E eu nunca vendi um carro, né? Até por minhas convicções mesmo, por aquilo que eu acredito, que a gente tem que ser sempre muito correto com as pessoas, né?
Então, eu tive situações, né? Que eu só posso contar? Não sei o tempo, mas para você entender. Eu tinha 2 carros na loja, são experiências que a gente tem na vida da gente que se marca a gente. Um senhorzinho chegou, rapaz, com dinheiro no saco, era um pedreiro, dinheiro, a gente vendia dinheiro no sacolinho do supermercado. A gente vendia assim, né? E eu tinha um Voyage, um CLzinho 1.6, que era de um outro cliente meu, que deixou lá na troca, pegou um carro, e um Logos, um Wolfsburg, sabe? Logos, assim. Os dois. E ele estava entre um e outro. Eu cheguei pro senhor e falei, deixa eu te explicar um negócio pro senhor. Esse Voyage é 0, não tem detalhe, todo lacradinho, olha aqui. Agora, esse Logos, deixa eu te mostrar o carro, porque eu sei que o senhor está gostando desse carro, mas eu não posso vender se eu só saber o que o senhor está comprando. Olha o teto desse carro. O teto do carro era mexido. Eu brinquei com ele, falei assim, você conhece Nelore? Boi Nelore? Se você olhar aqui, tem um cupim em cima do teto desse carro. Esse Voyage é novo. Ele chegou para mim e falou assim, eu não entendo de carro, o que você está falando comigo é o que você está falando, nem sei se é verdade, porque as coisas assustam, né? Mas eu gostei desse carro. Eu gostei desse, pessoal. Então, tudo bem, o senhor quer comprar esse carro, mas eu estou sendo bem transparente com o senhor. Comprou o Logos? Comprou ruim, comprou o Logos. Né? Comprou o Logos. E o Voyage era muito novo. Então, eu sempre procurei, isso é meu mesmo, né? Por onde passei, mesmo trabalhando lá, e eu não queria mesmo. A Petrobras, para mim, era uma coisa para sair, porque eu dirigia, eu estava na frente de uma comunidade de pessoas, né? E uma comunidade que utilizava, né? Que utiliza de um livro muito sagrado, que é a Bíblia. Uhum. Então, eu tinha que ser exemplo ali, então não poderia nunca, e sempre fui assim, então nunca poderia ser desonesto ali. Então, eu não queria mexer com o carro mais, porque eu achava que era tudo igual. Né? Só que era a minha profissão até então, entendeu? Uhum. E eu não queria lixar. O que eu aprendi na vida? Eu era mexer com o carro ou lixar tubo. Então, foi quando meu pai insistiu muito, porque eu estava desempregado. Na época, a igreja me ajudava com um salário mínimo e eu tinha meu imóvel, eu ganhava um salário de aluguel. Era 2 salários. Uhum. Então, eu saí de um valor X, né? Eu vendia, ganhava um certo dinheiro, mas eu não queria mais vender carro. Mas meu pai insistiu, enfim, Curumá, eu entreguei um currículo, fizemos um currículo, né? Todo desconfiado, inclusive quem fez a minha entrevista ali, né? E eu estava precisando trabalhar, porque a igreja não era o meu objetivo, claro, né? Claro. Uhum. Me dedicar integralmente ao ministério, nunca foi. Uhum. Eu queria sempre contribuir, como eu contribuo até hoje, né? Mas não dedicado, até porque eu sou muito agitado, e aquela vida de contemplação, de mexer, eu não ia dar conta daquela vida lá, e não dei mesmo, né? Aquela vida assim, de ficar muito parado, eu não dou conta. Resumo, mas foi quando a Gleice ia naquela ansiedade, eu estava desempregado, usando 3 filhos, né? Eu tenho 3 filhos, todos novinhos, escadinha, e a coisa apertada, né? Tudo assim. Foi quando eu usei serviço público de saúde, serviço público de tudo, e fui muito bem assistido no período ali, né? Ia lá em Ponta da Fruta, e cesta básica, enfim. Foi quando o telefone tocou. Então, marcaram uma entrevista. Eu fiz a entrevista com a Gleiciane. A Gleiciane, na época, aí, há quase 15 anos atrás, né? Estava iniciando lá no RH. E quem me entrevistou foi o Edivaldo, esposo da Sheila. Quem me treinou depois, né? Ele me aprovou, né? Meio desconfiado, a vaga era para avaliador, Marcelo, não era para vendedor. Tá. E ele achava que eu não permaneceria. Ele falou, você não vai permanecer, porque você ganhava X. Ele falou assim, ó, e eu nunca me esqueço, eu cheguei para o Edivaldo e falei, Edivaldo, ele achava que eu estava acima da função. Eu falei assim, olha, eu posso até estar acima da função, mas a oportunidade que você me está dando é essa. E se você me dá essa oportunidade, outras oportunidades vão surgir. Então, eu preciso dessa oportunidade, principalmente que, para mim, que estava em revenda, já estava na fase, e era uma empresa, né? A gente fica vislumbrado mesmo. Eu sempre cheguei para ostentar, eu falo para todo mundo, né? Que ostentar no uniforme uma marca, né? Que a gente fala de 2 marcas, né? A marca do Grupo Águia Branca, uma empresa por mais de 70 anos, e a marca da Toyota, que é a marca onde eu trabalho, isso tem um preço que eu tenho que pagar. Claro. Entendeu? O preço que eu tenho que pagar. Eu sempre falo que a Coca-Cola deve pagar mais do que a Dolly, mas eu quero trabalhar na Coca-Cola, eu não quero trabalhar na Dolly. Entendeu?
Né? Então, aqui não é só o dinheiro. Não é só o dinheiro. Claro. Não é só o dinheiro. Tá? Tem outros valores por trás, né, Fernando? Tem outros valores. Com certeza. Não é só o dinheiro. Então, aí eu tive a oportunidade, fui trabalhar lá na Luciano das Neves, né? A oportunidade era para ser avaliador na Luciano das Neves. Foi 2008, ou seja, estava chegando o Corolla novo, né? Pós o famoso Brad Pitt, era o Corolla 2008, 2009, que ele estava se reconfigurando totalmente ali. E era para ser avaliador lá no ponto de venda, né? Da Luciano das Neves. Então foi lá que eu comecei e tive o Azete ali, que era o gerente geral da loja, como meu primeiro gestor. Ah, que legal. E aí começa a sua jornada conosco. Isso vai fazer 15 anos, você está falando, né? 8 de abril agora, vão fazer 15 anos. Eu comecei essa jornada como avaliador lá no ponto de venda, no Luciano das Neves. Pô, Fernando, que bela história, que história motivadora, assim, que nos motiva, né, assim, a estar dedicado àquilo que é realmente de valor, né? Você traz aí na sua história essas questões, né? Que estava no lugar, estava até ganhando dinheiro, mas longe do seu filho, e aí você dá valor à sua família, aí depois você estava num outro lugar que eventualmente tinha coisas que você não concordava que acontecia com o negócio de carro usado, aí você prefere abrir mão disso e volta para o mercado, né? Mas com uma coisa que você acredita nos valores, né? A questão de uma empresa de 70 anos de tradição, né? Exatamente. Isso que eu disse para você agora aqui, né, para as pessoas que irão nos ouvir, eu disse na minha despedida na Curumá Vila Velha, quando me foi dada a oportunidade para assumir a gestão aqui na Pampulha. Então houve uma despedida, estava lá o Zé Geraldo na época, o Bob. Eu falei exatamente isso porque eu não... Isso aí. Eu não imaginava que no negócio de veículo haveriam empresas que respeitariam o cliente, tratariam o cliente com total transparência, com correção, com honestidade, né? E isso combinou muito com aquilo que eu acredito, né? Não acreditava aquilo que eu acredito, porque eu acho que a vida é uma semeadura. Não adianta você ter uma vantagem sobre uma pessoa agora, você pode até ter uma vantagem sobre ela agora, exatamente nisso que você fez. Mas vai vir uma desvantagem que você não vai saber nem de onde ela vai vir amanhã. Porque você plantou uma semente ruim, tudo que a gente planta cresce. E se você plantar coisas ruins, desonestidade, falta de lisura, se você se aproveitar da boa fé do outro, né? Você vai crescer isso, essas coisas ruins, elas vão crescer na sua vida, de uma forma ou de outra. Pode nem ser no negócio, Marcelo, pode nem ser financeiramente falando, mas vai crescer algo ruim na tua vida. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, tá? E eu sempre gostei de dormir muito tranquilo, eu sempre gostei de dormir muito sossegado, né, é o que eu sempre aprendi isso do meu pai, né? Meu pai, só aproveitando e falar de família, dos valores, né? Então, meu pai foi uma pessoa que já teve dinheiro. Eu cresci nessa infância até ir para Ecoporanga, né? A gente morava em casas boas, meu pai era dono de cartório, né? E depois meu pai teve propriedade grande em Ecoporanga, não era uma propriedade pequena. E depois meu pai, por alguns erros, por alguns planos Bressers da vida aí, né? Naquele período, fez alguns investimentos errados na própria propriedade e tal. Meu pai hoje tem aposentadoria de tabelião. Então ele perdeu. Mas eu nunca vi ninguém cobrar meu pai, sabe? Eu nunca vi meu pai deixar de honrar um compromisso que ele assumiu. Ele vende, ele abre mão, ele fica sem nada. E o nome do meu pai é uma coisa que ele sempre falou comigo. Aí eu lembro de Provérbios 22, que é um versículo que eu gosto, que é mais vale um bom nome do que muitas riquezas. Então, quando você tem nome, é mais importante do que você ser muito rico. Porque tem pessoas muito ricas, muito prósperas, cheias de dinheiro, que vivem muito mal, exatamente pela forma que eles plantaram para adquirir essa safra de dinheiro. A gente vê muito disso, né, Fernando? As pessoas confundem, né, posse, né, com valor. Posse, para começar, é uma coisa que não nos pertence, a gente até usa. É claro que a gente quer ter as coisas e tal, mas isso é passageiro, isso é mundano. Isso não fica na nossa história. O que fica é, digamos assim, o nosso nome, né? O nosso legado. Né? Essa história que a gente pode contar com orgulho. E aí isso não tem a ver com posse. A gente não tem. Nós temos um grande líder nosso, né? Que a gente segue fielmente aí, esteve por aqui há mais de 2000 anos e deixou uma história e não tinha posse.
mas tinha muita moral, né? Tinha muitos valores aí que seguimos aí, se tornou uma doutrina, né? Que mudou o mundo, né? Esse mundo que a gente conhece aqui. Falando nisso, Fernando, o que legado é esse que você quer deixar aqui? Qual que é essa sua história, né? Que assim, a gente vê aqui uma história tão bonita. Qual é o seu legado? Marcelo, o meu legado, né, o que eu diria que seria a minha missão, tanto na empresa quanto na minha família, nas pessoas que eu convivo na igreja, né? O que eu procuro como legado aí colocar é poder, assim, ajudar as pessoas a se desenvolverem, ajudar as pessoas a crescerem como seres humanos, né? Para que elas consigam extrair o máximo mesmo que a vida nos concede. Que a vida nos dá um potencial de sermos muito mais do que a gente possa imaginar, né? Então, acho assim, e para isso, o que eu gosto de enfatizar, de mostrar, né, é que as pessoas precisam ler, as pessoas precisam estar próximas umas das outras. As pessoas, se tiver oportunidade, aprenda e esteja próximo e respeite o outro. Então, é desenvolver as pessoas para que elas tenham essa oportunidade de serem melhores e que elas consigam vislumbrar, sabe, caminhos muito mais altos do que ela possa imaginar. Eu fico muito feliz, né? Eu estou aqui em Belo Horizonte, assim, 2 gestores que nós temos aqui, eles entraram, um foi vendedor, trabalhou muitos anos comigo, que é o Wagner. O Diego entrou como avaliador, hoje é gestor aqui da Pampulha. O Wagner está em Contagem, né? Nós temos o Draicon, que está nos apoiando na Carandaí, mas o Draicon era vendedor de novos, então a gente apoiou e ajudou na gestão. Então, esse legado, isso para mim, assim, é algo maravilhoso, é o que eu procuro deixar, desenvolver as pessoas, mostrar, ó, você pode ir além, mas para ir além, você deve fazer isso, você deve fazer aquilo, e etc. Né? Nós temos, aproveitando em Brasília, né? O Xenon era avaliador quando eu cheguei, o Xenon hoje é supervisor, é uma pessoa que nós tivemos a oportunidade de apoiá-lo nessa promoção, fez por merecer, né? E eu sempre falo, aproveitando, né? Eu falo muito, porque eu já ia dar algumas dicas aqui. O fazer por merecer. Por favor, porque no nosso bate-papo, como eu te falei, tem um roteiro, mais ou menos, que a gente segue. Você já respondeu muitas das perguntas aqui, eu vou acabar nem perguntando, porque já foram respondidas. Vou trazendo da minha vivência. Lá atrás, né? Em Coqueiral de Itaparica, na comunidade cristã que eu fazia parte, eu aprendi muito com o pastor Mário, né? E uma coisa que eu trouxe para a minha vida profissional e que eu procuro observar, né, na vida daquelas pessoas que almejam determinados, uma promoção, enfim, um ofício. Lá, Paulo, né, ele orientando a Timóteo, ele diz que quando uma pessoa para ser consagrada, né, separada para o diaconato, ela deve ser experimentada antes. Por quê? Se você não experimentar, não ver aptidão, experimentar, ver aptidão, demonstrar realmente o trabalho, enfim, você pode ter um problema. Então, na empresa, eu sempre procurei, e falo isso, ensino isso para os demais, para as pessoas que querem, né, uma promoção, ascender profissional, fazer carreira aqui. E aí é uma frase do Aires que eu vi no podcast dele, né? E é exatamente a mesma coisa. Para você crescer, para você se desenvolver no nosso grupo, você tem que fazer bem feito o que você foi contratado para fazer. Muito bem feito. Eu era avaliador, Marcelo, eu tinha tempo ocioso, era um ponto de venda. Então eu ficava no meu tempo, era um cara intenso, eu ficava no meu tempo. O que eu fazia? Tinha o CISDIA na época. Eu imprimia os relatórios do CISDIA, a gente não tinha os BIs que temos hoje. Eu imprimia, pegava uma planilha de Excel, olhava para todas as revendas que nós tínhamos, Curumá, Muriaé, pegava a venda dos carros, o que estava vendendo, planilhava. No meu tempo ocioso ali, avaliador, tá? Para mim precificar o carro de uma forma mais assertiva. Então eu sabia na média o que se vendia, o que se comprava. O carro na Curumá Vitória, porque tinha o Gabriel lá, era um avaliador mais antigo. Eu tenho que ver o que ele está pagando. Então tem que ter referência, tem que ter dados, né? Então, mas eu não fui contratado para isso. Eu não fui contratado para apoiar a Marilene nos processos administrativos. Eu era um bom avaliador. Pela experiência que eu tive em revenda, 11 anos, eu era. Mas eu tinha que fazer algo mais. Eu tinha que ser muito bom no que eu fazia. E aí, complementando a frase do Aires, e algo mais. Então, eu era muito bom,
mas o algo mais. Então, para mim ter uma oportunidade, quando ela surgiu, eu já atendia muito bem o cliente, eu preparava o cliente para o vendedor, porque era um vendedor híbrido, né? A gente tinha os carros ali em Vila Velha, mas os vendedores eram de novos. Então, eu procurava atender, porque eu fui vendedor 11 anos, era uma coisa que eu sabia fazer. Então, por que eu não vou fazer? Ah, porque eu ganho X como avaliador? Então, essa pessoa, e eu acho muito ruim quando uma pessoa começa uma carreira na empresa pelo dinheiro, sabe? E se limita aquilo, né? Como se alguém estivesse vigiando que as pessoas não podem fazer um pouco mais, né? Uma pessoa que entra numa organização como a nossa, limitado a trabalhar pelo dinheiro que ele ganha apenas e focado nisso, e quando você demanda uma coisa, ela reclama e fala assim, mas eu não ganho para isso aí. Então, uma pessoa que fala isso é uma pessoa que a gente já, né, que não quer crescer. A verdade é essa. Ela não quer. Então, se ela não quer, como é que eu vou dar uma oportunidade para essa pessoa que não faz o algo mais? Entendeu? Não, e tem algo mais é natural. Infelizmente, tem umas pessoas que ainda falam assim, rapaz, você acha que eu vou dar uma ideia aqui para os outros ganhar dinheiro em cima da minha ideia? A minha ideia é minha. Assim, é claro que tudo tem seu reconhecimento, seus valores, mas ideia tem que ser desenvolvida, né? A gente cresce com o desenvolvimento disso, é assim que a gente cresce. Mas, enfim, né, eu acho que cada um tem suas crenças, seus valores, aqui que já falamos tanto. Fernando, assim, estou encantado de ver essa energia sua, essa visão. Eu acho que, mais do que nunca, eu posso acreditar nessa pluralidade de conhecimentos, como que quando isso se combina, nos dá muito mais possibilidade de fazer coisas, né? E você está um exemplo aí de quanto que você já cresceu, desenvolveu tantas pessoas, fazendo um trabalho bonito, fantástico aí. E assim, infelizmente a gente é pressionado pelo tempo aqui para não ficar um podcast muito chato, muito grande, né? Chato, muito longe disso, mas muito grande. Me dá um conselho assim, de um livro, de um filme, que a gente pode deixar aqui, alguma coisa que você leu que foi impactante para você, que você acha que pode ser de exemplo para as pessoas aqui? O livro que eu vou deixar, assim, como sugestão, é um livro antigo, Sem Medo de Ser Chefe. É de Bruce Tulgan. Por que que eu vou dar esse livro? Porque quando o Azed conversou comigo sobre oportunidade, foi o primeiro livro que eu li, um livro, eu diria que mais técnico, e que eu aplico, apesar da nomenclatura, chefe, ser um pouco, né, não usual hoje, a gente fala muito de liderança, mas você pode mudar, sem medo de ser livre, né? E eu aprendi muito com esse livro, e o aprendizado que esse livro, né, me proporcionou, eu procuro aplicar até hoje. Ele fala muito de conexão, ele fala muito de confiança, ele fala muito de delegação, né? Enfim, é um livro que fala que o chefe ele não pode ser... Eu nunca esqueci disso. Né? Tem uma parte lá que ele fala, o chefe não pode ser amigão, nem cretino. Né? Se for amigão, vai perder o respeito, se for cretino, não vai ter confiança. Então, ele vai delegando, dando os exemplos ali. Então, esse livro foi assim, muito importante na minha trajetória profissional. Inclusive, ele foi atualizado agora em 2019, recomprei a atualização dele, né? E é um livro que eu acho fabuloso. Então, como livro, pela minha história e pelas dicas assim tão legais que ele deixa e que foram impactantes na minha vida e que foram atualizadas agora para esse novo momento, né? É um livro muito bom, né? Sem Medo de Ser Chefe, de Bruce Tulgan. Né? Pô, legal. Eu li lá bacana. Em 2010. E você realmente foi sem medo de ser chefe, né? Você foi entrando, foi crescendo. Eu passei na livraria, olhei o título, o Azed tinha conversado comigo sobre a possibilidade. Eu era avaliador. Falei, eu tenho que me preparar. Se eu vou ser chefe, eu tenho que saber como que é isso aqui, né? E esse livro me ajudou demais, né? Conversar, ele fala que quem gerencia 60 pessoas no decorrer de uma semana, ele tem que conversar 5 minutos com cada uma delas. Você tem que ter conexão com o time inteiro. Que seja 5 minutos, um bom dia, como vai? Ele fala muito de você em relação ao colaborador, porque é criar confiança, criar ali, né, a liga, Marcelo, né? Traduzindo mais simples, com as pessoas que você convive aqui, né? Para que gere respeito, para que tenha respeito, para que tenha confiança, para que, enfim. Esse livro foi muito legal, foi muito bom, me ajudou muito. Fernando, então, que presente. É isso.
Que presente é esse, que bate-papo, né, super nutritivo, legal, muito feliz de ter essa conversa contigo aqui. Vou deixar você fazer as considerações finais aqui para a gente concluir o nosso podcast aqui. Então, Marcelo, olha, eu só quero realmente dizer que eu sou muito grato, né? Eu sou muito grato à empresa por todo o investimento que ela fez na minha vida aqui como pessoa. Eu tenho certeza que o Fernando hoje é muito diferente do Fernando de 15 anos atrás, por N coisas, mas dentre elas, por aquilo que o Grupo Águia Branca me possibilitou, né? Eu vou só pegar o gancho, né, do Rigel. O Rigel ontem falou do legado dele, né, do que ele entende ser o seu legado, que é conseguir multiplicar, fazer com que as pessoas, né, prosperem. Eu acho que e a prosperidade não é só financeira, ainda que tenha a parte financeira também. E claro, eu já posso dizer que eu recebi, né, que eu sou parte desse legado, né, porque houve muita prosperidade na minha vida, como pessoa, como pai, pelos valores do grupo, por tudo que eu tenho aprendido aqui e também pela oportunidade financeira, né, porque a empresa também reconhece, isso faz parte. Então, ele já tem um aqui, além de tantos outros, né? Ele tem cumprido muito bem esse legado, pode ter certeza. E fora tudo que a gente tem aprendido com ele, é um pouco mais distante, mas algumas reuniões, algumas dicas, a gente sempre... E eu vou finalizar, Marcelo, só aproveitando, eu vou finalizar aqui uma coisa que eu aprendi com o Rigo lá atrás. Eu também era supervisor ainda. E ele sempre diz o seguinte: o grupo, a gente sempre vai crescer e a gente continua crescendo. Eu vejo isso em relação a outras empresas, porque a nossa visão aqui é uma visão realmente de grupo. Aqui não há lugar para estrelas. E aí uma outra dica: você está chegando agora, você está sendo contratado, tenha humildade para aprender, observe antes, aproveite a oportunidade, não chegue aqui como estrela, porque aqui não é lugar para estrelas, aqui é grupo, aqui é um conjunto, aqui é o time. É uma constelação, né? Exatamente, aqui ganha todos. O Rico falou isso muito tempo atrás, eu nunca esqueci disso, e é uma coisa que eu aplico hoje, né? Falo para os gestores que a gente está tocando em relação ao time e equipe, né? A gente vence como grupo, nós somos, né, não tem departamentos, não tem distinção, a gente é uma grande empresa que todo mundo tem que ganhar. Né? Todo mundo tem que... A vitória é resultado do esforço de todos, né? E não só de uma estrelinha ou outra, não. Beleza? Só isso que eu tenho para falar. Só isso. Só isso. Fernando, muito obrigado. Parabéns por essa jornada fantástica. Parabéns pelas suas conquistas e por liderar o nosso time tão bem aí nessa região de Minas Gerais. Sabe? Você tem realmente uma jornada de muito orgulho, muito bonito. Parabéns. Obrigado. Eu que agradeço. Por abrir sua história aqui conosco aqui. Tá. E é isso, pessoal. Estamos concluindo aqui nosso podcast semanal dessa semana, batendo esse papo aí com o Fernando Vargas, né, uma conversa para lá de nutritiva. Tá? E semana que vem tem mais. Agradeço a vocês aí pela audição, pelo tempo, e vamos juntos aí. Um abraço.